é propósito. A maioria das pessoas, elas vivem sem ter um propósito de vida. Elas não sabem por que estão vivas. E quando você manda a pessoa fazer uma reflexão e questionar quem você é sem dizer o que você faz, muitas pessoas simplesmente travam. Porque elas nunca se pararam para pensar quem eu sou e por que eu estou vivo? Qual é o sentido disso tudo? Por que eu acordo todo dia de manhã? Qual é o sentido da vida para mim? E é muito difícil para a maioria das pessoas, não é um privilégio para ninguém não saber quem é e dizer o que faz. Quem é sem saber falar o que faz, tá? Bom, meu nome é Fábio Pires e eu vou dizer para vocês quem eu sou sem dizer o que eu faço. E depois eu digo o que eu faço, tá? Eu acredito, meu nome é Fábio Pires, eu acredito que independente da sua religião, se você hoje tem uma vida e ela é única, é inadmissível você aceitar viver na mediocridade. E esse é o lema da nossa empresa, que é a HPC. Não admita você ser medíocre, não admita viver na mediocridade. Nós criamos a empresa com o objetivo de transformar a vida de pessoas para que elas cheguem num patamar inimaginável. Esse é o grande propósito de vida que eu tenho. Eu quero transformar as vidas das pessoas. E aqui é o que eu faço. Sou Master Coach, sou pós-graduação, de graduação, sou formado em PNL, enfim, tem uma gama de coisas aí que eu faço. Quem quiser depois me encontrar nas redes sociais, está ali o meu Instagram, Twitter, Facebook, é a mesma coisa. Para você poder desenvolver a alta performance, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é empreendedor? 1, 2, 3. As pessoas chegam para mim e falam: pô, cara, você nunca trabalhou de funcionário? Eu falo: não sei o que é ser funcionário. Eu, desde que me conheço por gente, eu empreendo. Desde que eu tinha 18 anos, eu montei minha primeira empresa, depois eu comprei um grupo de empresas e hoje nós temos 4 empresas dentro do grupo e uma delas é a HPC. E as pessoas falam: tá, qual é o segredo de ser empreendedor? Eu falo: a primeira coisa que você tem que saber para você ser empreendedor é que no final do dia tem um boleto para pagar. E alguém vai ter que pagar esse boleto. Porque abrir e fechar a empresa, todo mundo faz isso. Abrir e fechar a empresa não é ser empreendedor. Ser empreendedor é você criar uma empresa que seja rentável o suficiente para no final do mês pagar as contas delas e a sua. E como é que eu faço para criar uma empresa rentavelmente para que pague as minhas contas, as delas e ainda me permita viver uma vida do jeito que eu quero? Você precisa do quê? Pessoas. Não tem jeito. Se você acha que sozinho você vai conseguir chegar aonde você precisa chegar, infelizmente, ninguém tem superpoderes aqui para poder chegar lá. Alta performance real, o que é? É você ter os comportamentos e as competências necessárias acima da média, porque competências e comportamento a maioria das pessoas tem, que destaca o seu grau de conhecimento. São pessoas realmente alinhadas com seus valores, crenças, visão, objetivos, que conseguem entender as suas emoções para potencializar suas ações. Então hoje nós vamos falar aqui de comportamentos, competências e inteligência emocional, que a gente entende aqui que são os pilares para você ter alta performance. Se você não tiver comportamentos adequados, as competências necessárias, a inteligência emocional, é muito difícil você ter alta performance e levar a sua empresa num patamar diferente da maioria das empresas, que é o que a gente realmente quer. A gente quer ter uma empresa que seja uma empresa de sucesso, a gente quer ter uma empresa performando o tempo todo. Eu quero que o meu colaborador ele simplesmente faça o que tem que fazer, não o que eu mando ele fazer. Eu quero que ele tenha cabeça de dono. Eu quero chegar na minha empresa e se eu faltar, aquele colaborador fazer o que ele tem que fazer, independente de eu estar lá. Isso é extremamente difícil. Como é difícil a gente que é empreendedor ter um funcionário com a cabeça de dono. Ele entender que eu estou ali para fazer o meu negócio crescer e que se o meu negócio crescer, ele vai crescer junto. Esse é um dos grandes desafios dos empreendedores hoje. E aí vem o primeiro pilar, o que é um comportamento, né? Um comportamento é um termo que caracteriza toda e qualquer reação do indivíduo ao meio. Eu posso chegar aqui agora para o nosso amigo, como é seu nome? Marcelo. Vou chegar aqui até o Marcelo. Marcelo, tudo bem? É um comportamento, ele teve uma reação referente ao ambiente. Por quê? É uma reação automática. Isso é uma brincadeira. Os comportamentos nossos, na maioria das vezes, eles são automáticos. E você, para você ter uma empresa performando, obrigatoriamente você precisa entender como as pessoas se comportam. Você tem que entender que o fato de você se comportar de um jeito não é o fato que o seu funcionário se comporta de um jeito ou o seu cliente se comporta de um jeito. Quantas vezes você já tentaram vender um produto ou um serviço para um cliente que ele não quer comprar aquilo do jeito que você quer vender? Não é que ele não quer comprar, é que ele não quer comprar do jeito que você está vendendo.
diferente. Quantas vezes vocês já quiseram mais detalhe de um produto, ou não, você quer uma venda rápida? São perfis diferentes. Cada cliente compra de um jeito e cada vendedor vende de um jeito. Você tem que entender o perfil comportamental do seu cliente. E a gente usa uma ferramenta chamada DISC. Markson foi quem criou o DISC. Ele definiu em 4 quadrantes: um perfil dominante, um perfil influente, um perfil estável e um perfil conservador. Quem aqui chega no escritório e fala: bom dia, caraca, e aí chega aquele cara do lado e fala: mano, como esse cara consegue acordar às 5 da manhã e dar um bom dia desse? São perfis totalmente distintos. E tudo bem as pessoas terem perfis distintos. É bom. Você vai ter uma empresa performada quando você tiver todos os perfis dentro da sua equipe. Porque quando o cara que é um alto I, que é muito bom comunicador, estiver fazendo uma piada para o seu cliente comprar, aquele cara que é o alto C, ele vai chegar e falar assim: peraí, vamos sentar e ver quais são os procedimentos necessários para entregar o serviço ao público. Do mesmo jeito que aquele cara que é dominante vai falar assim: vamos focar aqui no resultado, porque o resultado é o que nos interessa também. Vamos parar de conversar muito com o cliente e vamos focar no resultado. São perfis distintos. E que bom que nós temos perfis distintos e que bom que nós possamos focar com pessoas distintas. A grande questão é: como que eu faço para desenvolver equipes multidisciplinares com perfis diferentes? E aí eu vou dar uma palhinha rápida para vocês tentarem identificar qual é o comportamento do seu par, como uma pessoa que trabalha com você se comporta. Então, o William Moulton Markson foi quem criou o DISC, foi o mesmo criador da personagem Mulher Maravilha. Não foi a DC que criou a Mulher Maravilha, foi ele que criou. E também foi ele que criou o detector de mentiras, onde o objetivo principal era o quê? Qual é a arma principal da Mulher Maravilha? Só que sou nerd aqui. É o laço da verdade. Então, essa é a arma principal da Mulher Maravilha. Se você trabalha em cima da verdade, você consegue automaticamente identificar o perfil de cada um. E o DISC, ele é nada mais do que uma pessoa tem perfil dominante, influente, estável, cauteloso e é isso. O que é uma pessoa de perfil dominante? Uma pessoa de perfil dominante, como é que se identifica aqui na plateia uma pessoa de perfil dominante? É aquela pessoa que ela é mais competitiva. Eu tenho que fazer, eu tenho que fechar, o foco dela é no resultado. Uma pessoa que ela tem agressividade na hora de resolver uma situação. Ela quer o resultado. É uma pessoa que ela tem velocidade de decisão. A palavra de ordem dela é dominar. Imagina você, quem é casado aqui? Quem é casado e o marido está aqui? Pensa só. Imagina você ter na mão um manual de como o seu marido se comporta. Espera aí. Meu marido tem um perfil dominante. Numa situação de estresse ele se comporta dessa maneira. Numa situação como é que meu marido quer ser elogiado? Ele gosta de ser elogiado assim. Como é que ele espera que eu me comporte? Ele espera que eu me comporte assim. Então imagine você ter um manual de como o seu marido se comporta na mão. O DISC pode te dar isso. É uma ferramenta fantástica. Então os casados que podem estar com problemas, pensem em conhecer o DISC. Um perfil influente é aquela pessoa que tudo é piada. Muita brincadeirinha, às vezes é aquele: pessoal, vamos fazer o trabalho, vamos, juntar todo mundo, vamos fazer o trabalho, pessoal, é isso aí, vamos fazer. Ele não está lá, mas ele é o agitador, é aquela pessoa da galera. Tudo é uma piada, tudo é uma brincadeira. Esse é o influente, tá? A palavra de ordem dele é influenciar. O estável é aquela pessoa mais calma, mais prestativa. Quantas pessoas vocês já viram que é aquela pessoa ela pode estar certa, mas ela não vai entrar no atrito com você. Tudo bem, tá tudo bem. Ou aquela pessoa, quem é chefe aqui, quer demitir alguém e ela: meu Deus, eu tenho que demitir aquele funcionário, ai meu Deus. Ela está sofrendo por demitir alguém. Ela sofre, parece que ela está sendo demitida. Ai, não vou falar. Aí passa um mês, ela com aquele funcionário problema. Passa 2 meses, ela com aquele funcionário problema. 3, 4 meses e o funcionário problema lá dentro. São essas pessoas. O foco delas é também em pessoas, mas são mais moderadas. E por último, os cautelosos. Pessoas lógicas, precisas, organizadas. Peraí, isso aqui está torto, deixa eu arrumar. Não gosto disso assim. Não, pera. Tudo dela é organizado. Gosta de fatos, evidências, tudo certinho. Imagine você ter uma equipe com 4 perfis diferentes. Você saber identificar o perfil das pessoas da sua equipe é extremamente importante. Imagina só, às vezes tem um profissional extremamente competente na sua equipe e não está fazendo o papel que deveria fazer, onde ele poderia estar fazendo muito melhor. Como disse Einstein, se você for julgar um peixe
pela habilidade que ele tem de subir em árvores, ele vai se achar um eterno idiota. Agora, julgue um peixe pela habilidade que ele tem de nadar. Então, coloque as pessoas certas no lugar certo. Vou colocar alguém para fazer toda uma parte organizacional, sendo que essa pessoa é focada em pessoas, ela não é influente. Por que não usar as habilidades que ela tem em outro lugar? Esse é o primeiro pilar para você ter uma empresa de alta performance. Entenda o comportamento das pessoas da sua equipe. O segundo pilar, depois a Fabiana vai dar uma palhinha sobre o que é isso aqui, tá? Para vocês entenderem. Obrigada. Fabiana também é da HPC. O segundo pilar são competências. Veja só, o que são competências? Quem aqui já ouviu a palavra? Você é um incompetente. Alguém já ouviu? Forte, né? Pesado, dói. Nossa, eu não quero ser incompetente, eu quero ser competente. As pessoas querem ser competentes. Ninguém quer ser incompetente. É muito ruim ser incompetente. Mas às vezes falta competência. Competência, nós temos dois tipos de competências. E aqui eu não vou falar de competências técnicas, eu vou falar de competências comportamentais. Competências comportamentais estão muito mais relacionadas a habilidades que você tem dentro de um cenário. Ou seja, às vezes você tem um funcionário que ele precisa ser empático com um outro colaborador, mas ele não tem a competência em empatia. Como é que você quer que a pessoa seja empática se ela não tem a competência em empatia? Você precisa de um funcionário que tenha foco no cliente. Você tem que ter essa competência, você tem que olhar e ter foco no cliente. Porque se você focar em você, o cliente vai ficar perdido, mas o funcionário não tem foco no cliente. Ou até mesmo aquele vendedor que ele precisa entregar aquelas metas que você definiu para a sua empresa, ele tem que ter foco no resultado e ele não tem. Ele vai lá, lava a louça, varre o chão, ele ajuda você na recepção, ele faz tudo o que tem que fazer, mas não entrega o resultado, porque ele não tem foco no resultado. Ele tem trabalho em equipe, isso é uma competência que ele tem, mas foco no resultado ele não tem. E aí você quer que ele tenha, e desculpa, ele não vai ter. Você precisa desenvolver isso nele. Competências são desenvolvidas nos colaboradores. Mais uma vez eu falo, se sua empresa não entender que ela é feita de pessoas, a grande chance de você naufragar num navio sozinho é inevitável. Entenda, a sua empresa precisa de pessoas que tenham competências. E aí, dentro disso, você tem que olhar para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu business e falar: quais são as competências que os meus colaboradores necessitam ter para que eu possa levar minha empresa a um outro patamar? Existe um modelo de competências que você pode criar da sua empresa. Por exemplo, um gerente precisa ter certas competências que o diretor talvez não precise ter, ou o diretor precisa ter também. E o líder também precisa ter certas competências para poder engajar um funcionário. Imagine um líder que não tem uma competência, que é trabalho em equipe. Como é que ele vai liderar se ele não tem a competência para trabalhar em equipe? Fica praticamente impossível. Imagine a gente pensar num empreendedor que não tem visão. Para onde ele vai? Ele fica perdido. Imagine você pensar num empreendedor que não tem foco no cliente. Beleza, vamos vender produto e dane-se o cliente. Não, mas e o foco no cliente? Não precisa. Foco é no produto. O produto é ótimo, é bom, é o melhor produto que eu tenho. Nossa, o meu produto é fantástico. Eu vendo isso que nem água. Quer ver? Não, mas meu cliente? Não, deixa o cliente lá. Esquece o cliente, vamos focar no produto. Foca no produto. E o cliente? Ele que compra. Então, se você é um empreendedor e você não tem essas competências, respeita a diversidade. Aquele empreendedor que é totalmente intolerante à diversidade. Imagina, não, eu só vendo para esse tipo de pessoa. Não, para mim é classe A, B, eu não quero. Você tem que ter respeito a isso, tá? Ou, de repente, um empreendedor que não sabe administrar conflitos. Então, quebra pau violento dentro da sua empresa, todo mundo se pegando e... beleza. Mas aí vem um e fala mal para você, outro e fala mal para você, outro fala mal para você, e fica aquele disse que me disse, ninguém resolve nada, porque você não sabe administrar conflitos. Então são competências comportamentais que você se desenvolve, você desenvolve nas pessoas da sua equipe. Existem ferramentas para isso, que você aplica dentro da sua equipe e você consegue desenvolver as competências nessas pessoas. É fácil? Não.
É fácil você desenvolver uma competência? Não. É fácil você mudar um comportamento? Não. Mas é preciso? Às vezes é. Quantas vezes vocês já tiveram um funcionário problema e por incrível que pareça aquele cara era bom? Ele era muito bom tecnicamente, ele resolvia o problema, ele atendia o cliente, mas ele comportamentalmente ele era ruim, ele era cria, era o famoso sério treta. Mas ele era muito bom, então eu não posso mandar ele embora. Então tá bom, ele é muito bom tecnicamente, então vamos desenvolver o que ele não é bom. O que custa mais? Você mandar alguém embora, pegar alguém novo, ou você desenvolver alguém que já está dentro da sua equipe e conhece todo o seu processo? Desenvolve. É claro que tudo tem um limite, né? Eu vou ficar cara para sempre na minha empresa, não dá mais. Aí não, tudo tem um limite. Mas todas as pessoas são desenvolvidas sim. Basta você saber para onde você quer ir. Quem não sabe onde quer ir, em qualquer lugar, certo? Toda empresa deve ter um modelo de competências. Tá bom, o meu gerente ele tem que ter quais competências comportamentais? O meu líder tem que ter quais competências comportamentais? O meu diretor tem que ter quais competências comportamentais? Se você não tem isso, dificilmente você tem uma empresa que consegue performar além da média. Tá? Isso é uma base. Como é que você desenvolve competências? Ciclo de desenvolvimento de qualquer tipo de conhecimento. Alguém aqui sabe pilotar avião? Levanta a mão, quem sabe pilotar avião? Levanta a mão quem não sabia até agora que não sabia pilotar avião. Você sabia que você não sabia pilotar avião até eu perguntar? Sabia. Alguém já te perguntou isso? Não. E como é que você sabia que você não sabia algo que você não sabe? Porque eu nunca fiz um curso de piloto. Mas você ficou sabendo agora que você não sabia porque eu te perguntei. Então existem várias coisas que vocês não sabem, vocês nem sabem que vocês não sabem. Vocês estão aqui nesse momento, ó. Inconsciente. Não, está errado aqui. Inconsciente incompetente. Eu não sei o que eu não sei e não sei que eu não sei o que eu não sei. Até alguém me perguntar. Aí eu te perguntei. Aí você veio para cá. Eu não tenho a competência para fazer, mas eu sei que eu não sei. Aí o que você fala? Vou fazer um curso para pilotar avião. E você vai fazer um curso para pilotar avião. E aí você entra no terceiro ciclo de aprendizagem. Consciente competência. Eu sei fazer e eu tirei a minha carteirinha para pilotar avião. Mas toda vez que eu pego um avião, vamos trazer para a nossa realidade, um carro. Toda vez que eu dirijo um carro, ponto morto, retrovisor, peraí, primeira, solta a embreagem devagarzinho, sai o carro. Segunda, terceira, aí beleza, você está em qual processo? Consciente e competência. Você tem a carteira de habilitação, que é a competência, mas você faz tudo de forma consciente. E aí, você vai para o último estágio, consciente e competente. Galera, tá aqui que tem muita gente hoje que dirige, manda mensagem no WhatsApp, fala com o marido, arruma o cabelo, se maqueia. Tudo isso dirigindo. Porque você faz de forma inconsciente. Quanto mais você faz, mais inconsciente se torna. Até se tornar um hábito. E é assim que você vai desenvolver uma competência. Se não for assim, você não desenvolve. Em você e em seu colaborador. E o último pilar, inteligência emocional. Eu vejo muita gente falando na internet sobre inteligência emocional, vejo que é um assunto que está na moda e as pessoas acham que entendem sobre inteligência emocional. Inteligência emocional vai muito além de você controlar suas emoções. Isso é controle emocional, não tem nada a ver com inteligência emocional. Controlar as emoções é uma coisa, inteligência emocional é algo totalmente diferente. Controlar as emoções pode ter sim um campo dentro da inteligência emocional. Se eu chegar para vocês e falarem, ó, todo mundo agora, imagine a seguinte situação. Você está dentro do mar, nadando tranquilamente, feliz da vida, leva seus pensamentos positivos, que delícia, mar, gostoso. De repente você olha para o lado e vê a sombra do tubarão. A boca seca, o coração dispara, você sente um frio na barriga, os músculos começam a receber mais sangue, músculos maiores, a adrenalina sobe, você, num lapso de segundo, você quer sair dali, trava, fica pálido porque o sangue começa a ir para os lugares de fuga, e aí uma série de reações acontecem, dá um medo, adrenalina, tudo, e você trava. Se você entende tudo isso, você sabe o que é uma emoção. As pessoas, quando a gente pergunta nos processos que nós fazemos, o que é uma emoção para você? Elas falam, é o que eu sinto. Tá, então se te der um tapa, você vai sentir. Isso é uma emoção?
Não é o que você sente. Todo esse processo desencadeia uma emoção. Então a emoção, a inteligência emocional, nada mais é do que você saber o que fazer com essa emoção que vem num lapso de tempo muito rápido. Você não consegue controlar o que você pensa. E aí você tem que entender como é gerado um pensamento na sua cabeça. O pensamento é gerado dessa maneira. Você tem modelos mentais, você pensa, você sente, você age e você tem um resultado. Como é que eu penso? Através dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. É assim que você pensa. Nós estamos aqui agora, nesse momento, você pode estar pensando, esse cara está falando um monte de coisa que nada a ver. Ou você pode dizer, putz, que legal, a palestra dele é muito boa, porque vocês estão vendo e ouvindo. Então, um pensamento, ele vem do ambiente que você está inserido. Veio o pensamento, tudo bem, e agora? É muito rápido, gera emoção. Gerou emoção, eu já tenho uma reação na hora. É muito rápido. Você tentar entender a geração do pensamento é quase impossível. Então, o que eu vou dar uma dica para vocês? Entendam a emoção. Toda vez que eu sinto um nó, geralmente a emoção ela está aqui, ó, nesse local do corpo, tá? Tive a emoção na hora. Pera, essa emoção me gera bater na pessoa. Essa emoção me gera eu xingar. Essa emoção gera eu tacar o sapato. Essa emoção gera eu catar o cartão do meu marido e estourar ele no shopping. O que gera essa emoção? A emoção que gera a ação, não é o pensamento. Então, pera, se quando eu sinto isso, eu faço isso. Então, quando eu sentir isso, eu vou parar, respirar 6 segundos, não são 10, são 6 segundos, e eu vou controlar a minha ação para um outro lugar. Inteligência emocional é você estar dentro de uma reunião, o palco comendo, todo mundo brincando, gritando, todo mundo louco ali, e você parar, você sendo uma pessoa explosiva, entendendo o seu comportamento, seu temperamento, e você parar e falar, pessoal, vamos dar uma pausa de 1 hora, e a gente volta porque eu posso explodir. E você tem inteligência emocional para ver que tudo aquilo que você está sentindo vai sair. É você estar no trânsito ali, o cara te dá uma fechada, e você não meter a mão na buzina e falar, porra, e fazer gestos obscenos, e você parar e falar, peraí, quando eu dou uma fechada, isso me gera uma emoção, e essa emoção vai gerar um xingamento, um dedo, e o cara vai sacar uma arma e vai matar. Opa! Quando eu tomo uma fechada, eu vou parar e pensar, sentir aquela emoção. Opa, quando eu sinto isso, eu faço assim. Então, pera, quando eu sentir isso, eu preciso canalizar. Será que aquele cara quis realmente me fechar? A intenção dele era me prejudicar? Ele queria realmente fazer mal contra mim? Ou ele errou como eu poderia ter errado? E através disso você canaliza a emoção e tem uma outra reação. Então você ter controle emocional é você entender o que você sente e através do entendimento das suas emoções, você tentar ter uma reação ao contrário. E o ápice da inteligência emocional é você transformar isso antes de virar uma emoção. Isso é muito difícil. Isso é um processo constante de repetição. É o pensamento vir e você não gerar a emoção. É o pensamento vir e você refazer o pensamento na hora, antes de gerar uma emoção. Só que, como eu digo, é muito mais fácil você concentrar na emoção do que você tentar controlar o pensamento. Então, sentiu aquilo? Quando eu sinto isso, eu faço isso. Se você tiver profissionais que tenham tudo isso, você tem uma empresa e se torna um empreendedor de alta performance. Tá? E aí, falando em tudo isso, trazendo todo esse cenário que eu expliquei para um ambiente corporativo, a grande questão é que vocês que são empreendedores, vocês têm empresa, vocês são funcionários, dentro da empresa vamos pensar o seguinte: tem uma empresa que ela tem seus papéis, crenças, capacidades, comportamentos e ambiente. O líder também tem os seus papéis, crenças, capacidades, comportamentos e ambientes. E o colaborador, que tem o papel, as crenças, capacidades e comportamentos. E aí você está ali dentro daquele ambiente empresarial onde está todo mundo defendendo o seu próprio interesse. O líder defendendo as crenças dele, a empresa esperando os comportamentos adequados e o colaborador com as crenças e com os valores dele. É como se você tivesse 3 empresas num único lugar. E aí acontece uma situação do tipo, mas o cliente pegou e falou mal da gente. E aí o colaborador vai lá e tira a satisfação com o cliente. Por que você está falando mal da gente? Peraí, se o cliente falou mal da gente, alguma coisa aconteceu. Eu ir lá e tirar satisfação com aquele cliente, isso é bom para mim ou para a empresa?
Isso vai satisfazer a minha emoção agora ou os interesses da empresa? É dele. Ele está defendendo o que é dele. E dentro de um processo que a gente tem para desenvolver tudo isso que eu falei para vocês, e você entra numa empresa para desenvolver utilizando metodologia de coaching levada a sério, não esses coaching que vocês conhecem que está bem banalizado no mercado, você começa a ter isso. Ó. A empresa, o líder e o colaborador cada vez mais próximos. E aí você tem um time e uma organização. Crenças, papel, capacidades, comportamentos e todo mundo pensando igual. Para você ter isso, tudo que eu falei, comportamentos, competências, inteligência emocional, é necessário para você como empreendedor e para você como colaborador também. Certo? Dúvidas? Eu não estourei meu tempo, hein? Se alguém quiser fazer uma pergunta, senão eu vou passar o microfone para a Fabiana dar uma palavra com vocês, tá bom? Não? Sim? Então tá. Então eu vou falar para vocês, olha, quem quiser dar uma passada no nosso stand, nós estamos lá no da HPC, nós estamos com o stand aqui, para poder entender como é que funciona esse processo de desenvolvimento de competências, de comportamento e de inteligência emocional. Eles têm várias ferramentas que podem levar você a performar a sua empresa, a você se performar como colaborador. A gente sempre costuma dizer, dentro dos processos que a gente atua, faça sempre o seu melhor. Seja você um empresário, seja você um colaborador. Você dá o melhor na sua empresa, não vai fazer você o pior funcionário. Dê o seu melhor o tempo todo. Você só tem a ganhar. Sempre. Não importa. O que você faça, faça como se fosse seu. Os resultados que você vai obter serão sempre os melhores. Sempre. Quem quiser falar comigo, estão aqui os meus contatos. Instagram, Facebook e Twitter. Coach Fábio Pires. E da HPC, High Performance Coach, que é o nome da empresa que nós estamos aqui representando hoje na Expo Empreendedor. Espero que tenha contribuído bastante para o crescimento e conhecimento de vocês. Sei que é rápido, essa palestra a gente dá geralmente 1 hora, mas pedi para a gente encurtar em meia hora. E eu agradeço imensamente a atenção de vocês e peço que vocês novamente reflitam sobre quem vocês são, sem dizer o que vocês fazem. Obrigado, pessoal. É isso.